Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 17º programa Vozes do Universo. Hoje nós temos muitas coisas para conversar, temos muitos e-mails para variar. Graças a Deus vocês estão enviando muitas informações, muitas questões, e eu, dentro dos meus conhecimentos e com a ajuda dos amigos de Urano, nós vamos trocando informações, né? O programa é feito por vocês e ele é feito para vocês, então eu só sou apenas um apresentador, tá certo? Nós vamos começar hoje fazendo aqui um aconteceu comigo da nossa amiga AD, lá do Rio de Janeiro, que mandou pra gente um e-mail muito interessante. Ela também que pertence à comunidade portal Mundo Invisível lá do Orkut. Bom dia, boa tarde, boa noite, Del. Tenho que te contar o que passei esta noite que me deixou nervosa e estou até agora. Eu vou te contar como um sonho, mas eu tenho certeza que não foi. Sonhei que era noite e que fui à porta da sala para ver o céu, coisa que é do meu costume. Quando vi muitas naves, e quando elas me viram foram embora, como se não quisessem ser vistas. Mas como sou teimosa, fiquei lá e ainda dei um até loguinho para umas 3 que pareciam pratos mesmo, e que foram e voltaram como se estivessem brincando de pique-esconde, ou aqui em São Paulo é o famoso esconde-esconde. De repente já era dia, tocaram a campainha e fui ver. Havia uma mulher de preto e magra, e um homem loiro, magro e de preto também, que me chamaram telepaticamente para ir até eles. Ela estava à esquerda e ele na frente. Quando desci, percebi que eles estavam se preparando para me levarem. Quando voltei rapidamente, entrei e fechei a porta. Fiquei com muito medo. Voltei para dormir. No sonho, meu celular tocou. E quando atendi, era uma voz masculina, falando em inglês e com um som diferente. Percebi que eram eles e estavam insistindo, porque iam me levar mesmo. Desliguei e senti que eles não estavam entendendo, porque eu não fui. Senti que eles não ficaram irritados, mas não estavam entendendo nada. Eu me senti perseguida. No sonho eu dormia quando o celular tocou. Desliguei e voltei a dormir. Bom, esse é o meu sonho. Coisa raríssima eu me lembrar de um. Tive vontade de pegar o laptop na hora e contar para você e a Cris Reiki da comunidade Mundo Invisível.
Nem sei por que pensei em vocês. Ah, por que será, né, Dê? Tá certo. Tenho certeza de que isso foi um contato, porém desastroso, porque o medo imperou na minha parte. E o que você acha disso tudo? Você pode me ajudar? Olha, Dê, o que a gente percebe nesse sonho que você teve, né? Eu não partiria para o lado de achar que é um simples sonho. Na verdade, aí houve uma saída do corpo, né? Claramente houve uma saída do corpo. E pelos detalhes que você nos conta aqui, houve um contato interdimensional, né? Você foi para um espaço dimensional onde as coisas estavam meio plasmadas de acordo com a sua vida aqui na Terra, e essas pessoas apareceram. Pela atitude deles, que você me conta no sonho, parece que era uma tentativa frustrada deles entrarem em contato com você. Só que o seu medo, você estava tão ligada à Terra, ao corpo na Terra, você travou, né? Você estava com muito medo, te deu porque você primeiro sabia, algo te disse claramente de que não eram visitantes comuns, né? Você começa o sonho falando que estava vendo as naves, né? Então, o que me parece é que assim, talvez eles até tenham criado todo um espaço, eles plasmaram toda a tua configuração terrestre daqui material para que você se sentisse mais calma. Tentaram se aproximar, provavelmente eles não tinham essa forma e essa imagem que você viu. Eles até tentaram dar uma trabalhada nisso para tentar um contato, mas parece que houve aí uma desconexão, né? Às vezes acontece, né? Eles às vezes não são perfeitos. Às vezes eles tentam se aproximar de todas as formas, mas a gente não consegue. Então é preciso lembrar que também muitas vezes esses povos que se aproximam de nós são povos que fazem parte da nossa turma, né? De quem nós somos filiados de alma, não de espírito e nem de carne e osso. Tá certo? Então vamos entender essas coisas com naturalidade e entender que eles também têm lá suas dificuldades, mas você viu que não houve absolutamente nenhuma atitude agressiva da parte deles em relação a você. E não haverá, viu, gente? Quem acha que eles vão fazer alguma coisa contra, pode ficar tranquila que não vai acontecer. Não é assim que funciona. Tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com os muitos e-mails da semana. Até já! O escritor extradimensional Fábio Del Santoro vem trabalhando em muitos livros inspirado pelos seres extradimensionais que se comunicam com ele. Nos livros Conexão Urano, A Roda Kármica, Conexão Urano, O Reino Azul, Vitsu 300 Perguntas e Túnia, Falando com os Humanos, você vai conhecer em mais detalhes como estes seres se manifestam entre nós e sua preocupação com o destino da Terra. Em Estrelas que Vigiam, Fábio recebe informações importantes de uma comandante do planeta Kourou sobre naves espaciais extraterrestres. No livro Keylux, é a vez de um comandante arcturiano mostrar ao escritor os perigos que corre um ser extraterrestre ao conviver com os humanos. Adquira os livros de Fábio Del Santoro no site www.clubedeautores.com.br e também no site www.agebook.com. Se você está na Europa, adquira os livros diretamente no site www.buboc.pt. E nos Estados Unidos, basta acessar o site www.lulu.com. Chegou a hora de ouvir as vozes do universo, lendo os livros de Fábio Del Santoro.
Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso programa Vozes do Universo e vamos começar a responder alguns e-mails que foram enviados essa semana aqui pra gente, tá? Lá no blog dos Uranianos, www.uranianos.wordpress.com, o Ricardo deixou uma seguinte questão. Boa tarde, Del. Gostaria de saber como seria a quinta dimensão e como seria o planeta Urano. Como você mantém contato com esses seres e quais são as provas disso? Ratificando, a nona dimensão. Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre isso, Ricardo, porque nós escrevemos 4 livros sobre a vida dos uranianos na nona dimensão, tá? Nós contamos desde o Conexão Urano 1 até chegar no livro da Túnia, que foi o último sobre os uranianos, contando como é a vida desses seres da nona dimensão, como eles vivem os seus valores, sua forma de contato. Enfim, nesses livros você vai encontrar em minúcias, né, tudo o que você está me perguntando aqui. Na verdade, nona dimensão é algo muito longe para que a gente entenda, né? Esses seres, eles vivem num planeta muito frio, meio similar ao que é Urano aqui na terceira dimensão. Eles possuem cidades muito grandes, porque eles são seres grandes, né? Eles são envoltos como mais ou menos como se o planeta deles fosse um planeta de mar, de água salobra, vamos dizer assim, mas não é, é um gás líquido, tá? E eles sofreram muitas mutações genéticas até chegar no corpo que eles têm hoje. Eles, para você ter uma ideia, eles tinham um tipo de guelra na lateral da face, e com a evolução que eles tiveram, eles foram se modificando. Hoje eles possuem 5 pulmões, 5 compartimentos de pulmão. Eles respiram pela pele, basicamente, muito mais até do que pelos pulmões. Os pulmões são, na verdade, vamos dizer assim, como se fossem centros de depuração do ar que eles respiram. Eles funcionam muito mais como filtros e depuradores do que como respiração direta, tá? Enfim, são muitos detalhes. Seria legal se você lesse e depois a gente voltasse aqui para conversar mais diretamente sobre isso, tá, Ricardo? Senão eu vou ficar o programa inteiro te respondendo essa pergunta, porque ela é muito extensa. Tanto é que já temos aí 4 livros sobre isso. Você também pergunta sobre provas. Olha, Ricardo, a prova, eu não sei se as provas que eu posso oferecer são boas para todo mundo. Tem gente que acha que não é nada, né? Mas o próprio trabalho já é uma prova, né? Nesses 4 livros eu nunca entendi nada de Urano, eu nunca me interessei por Urano. Muito pelo contrário, o conteúdo desses livros é profundo. Por mais que eu tivesse estudado e tivesse tido uma ideia de fazer esses livros, olha, sinceramente é trabalho para uma equipe grande, não é para um cara só. Então, para mim, e eu acho que isso é importante que todos vocês que me questionam possam entender, a pessoa que mais se questionou a respeito desse assunto está falando com vocês agora. Eu fui a pessoa mais chata possível, fazendo perguntas para esses caras. Eu coloquei eles na parede milhões de vezes para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês dessa forma aberta e franca. Então houve uma mudança, houve uma transformação. Hoje eu dedico grande parte do meu tempo, para não falar o tempo total, aos blogs que contam muito dessas histórias, e agora principalmente ao blog dos Uranianos, porque eu fiz questão de fazer o primeiro site
que estuda os seres de Urano da nona dimensão. Hoje, poucas pessoas estão dando bola, mas daqui a 10, 15, 20 anos, muitas pessoas vão consultar esse local, porque muita coisa vai acontecer. Então, o pioneirismo tem lá seus espinhos, né, suas dificuldades. Mas eu estou muito tranquilo, sei o que eu estou fazendo, sei do que eu estou falando, e a minha ligação com esse povo é muito estreita, tá? Uma prova física que você poderia considerar, e eu apresentei essa prova física no último livro, Túnia Falando com os Humanos, é uma pedra, um topázio azul que eu carrego comigo já há 10 anos, que foi pedido para que fosse feito por eles, tá? E essa pedra, na verdade, é uma forma de comunicação. Toda vez que eles estão próximos a mim, essa pedra esquenta. Mais prova do que isso, para mim, e olha que eu gosto desse assunto, gosto da espiritualidade, de fatos estranhos, né? Para mim já deu, não precisa fazer uma pedra que esquenta. Quer dizer, no inverno você está aqui com 10 graus, 12 graus, a pedra esquenta. Você está na praia, no verão, 32, 35 graus, a pedra esquenta. Enfim, para vocês que querem uma prova imediata sobre o assunto, o que eu tenho para dizer agora? Eu tenho outros casos que aconteceram comigo, muito pessoais, só que eu não posso provar. Quem estava comigo viu, e quem não estava não viu, então não adianta nem eu contar. Mas se eu fosse você, eu investiria aí um pouquinho nesses livros, por que não? Para você entender melhor que a gente não está brincando, que a gente está fazendo um trabalho sério. Dá uma olhadinha no blog, você vai sentir que ali já tem alguma coisa que pode te ajudar em relação às suas dúvidas. Tá bom, Ricardo? Grande abraço para você. Vamos continuar aqui com o programa Vozes do Universo. O próximo e-mail vem do nosso amigo Edson Luiz Cuba. Caro Fábio, tudo bem contigo? Quero lhe agradecer, pois ouvi o PVU 16 e fiquei muito feliz pela sua confiança em transmitir para o seu público, nossos amigos, um dos casos que aconteceu comigo. A minha família ficou muito feliz e nos sentimos de certa forma aliviados. Muito obrigado. Aproveito para lhe fazer uma pergunta. Diante de tanto acobertamento de informações e ao mesmo tempo tantas evidências de nossos irmãos cósmicos, pergunto: como efetivamente posso contribuir para atuarmos junto em prol desse avanço? Claro que tenho minha fé na prática religiosa, que é o budismo Nichiren, que ensina a evolução humana de cada pessoa e sem dúvida a sua evolução. Será que me entende? Muito grato mais uma vez e até breve. Que haja paz em ti, Fábio. Olha, Edson, muito obrigado pelas tuas palavras, aí, sempre carinhosas, né? Eu acho que, na verdade, o que é que cada um pode fazer para contribuir para que essa história de acobertamento da verdade seja pelo menos reduzido? Eu sei que em cada família da Terra existe uma ou duas pessoas com alma extraterrestre, tá? Essas pessoas, elas possuem mais abertura do que outras. Essas pessoas geralmente são tocadas por assuntos espiritualistas, por coisas diferenciadas, tá? Muitas dessas pessoas tiveram a sorte de não terem uma religião, não terem uma criação familiar que podasse essa intuição, essa coisa que vem de dentro mesmo, né? Vem da essência. Então essas pessoas têm mais facilidade para conversar sobre esses assuntos. E quando você senta na mesa para almoçar com a sua família, para jantar com a sua família, quando as pessoas se olham, né, e trocam as suas informações, é aí que nasce algo novo. É nas casas
no interior das casas, quando as famílias se reúnem, é que existe este entrosamento. Muitas vezes não tem entrosamento nenhum também, né? Temos que deixar claro isso. Muitas vezes só se fala de coisas superficiais, muitas vezes só se fala de dinheiro, mas eu estou falando das famílias que possuem seres humanos com almas extraterrestres. Então, eu acho, Cuba, que você já tem uma prática religiosa que ensina a revolução humana dentro de cada pessoa. Isso já é muito bacana, muito moderno, né? Talvez nessa tua prática religiosa existam pessoas que gostem de conversar sobre esses assuntos. Então, assim, quanto mais vocês divulgarem esses assuntos, quanto mais vocês divulgarem esse programa, por exemplo, passem o link para as pessoas que vocês acham que vão gostar de ouvir, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão se identificar, mais pessoas vão enviar para frente essa corrente, vamos dizer assim, porque não tem outro nome, né? Outro dia no blog alguém falou, eu coloquei 2 exemplos, um na França e outro na Espanha, de pessoas que estão falando as mesmas coisas que eu venho falando. Tem uma mudança aqui, outra ali, mas vocês percebem que a fonte é a mesma? Então, o que acontece? Existe uma rede, né? Existe uma rede verdadeira, existe uma rede de coisas que estão acontecendo e que algumas pessoas estão captando, algumas, muitas, né? Então, eu que não conheço aquelas 2 pessoas, como é que a gente está falando coisas tão parecidas? Né? Não, é um intercâmbio, nós estamos acessando uma rede de informações para a divulgação dessas verdades, tá certo? Então é mais ou menos por aí, amigo. Um grande abraço para você. Agora eu estou recebendo aqui um e-mail muito importante, que já faz alguns dias, foi enviado dia 1º de setembro, pelo Pedro Bizelli. Vejam que e-mail interessante esse que a gente vai ler agora. Olá, Fábio, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho. Ouvi uns 11 podcasts antes desse contato e agora quero tirar 3 dúvidas contigo ou com os amigos uranianos, se possível, tá? Antes, um depoimento. Eu era um cético total a respeito desses assuntos, ufologia, espiritualidade, até alguns anos atrás. Mas devido principalmente a algumas experiências de exteriorização do corpo e pequenos sonhos lúcidos, curtos, que acredito serem flashes de algumas de minhas vidas anteriores, quero compreender de maneira muito tranquila hoje em dia alguns assuntos pelos quais nutria total ceticismo. Aliás, um flash desses em particular me chamou a atenção, porque envolvia uniformes de um grupo com um determinado emblema. Emblema, aliás, que sempre desenhei meio ao acaso, desde criança. Um triângulo dentro de um círculo. Encurtando a história, a verdade é que fiquei impressionado com alguns dados que você passou nos podcasts anteriores, via seus contatos com os uranianos, que batem com fatos pouco divulgados da internet que tenho obtido de fontes totalmente independentes das suas, ou seja, dos uranianos, que me eram conhecidos anteriores à escuta dos seus podcasts. Um desses dados que batem com as minhas fontes é que cerca de 80% dos humanos serem na verdade de origem extraterrestre, e que por um motivo ou outro tenham ficado presos aqui, vida após vida, em corpos humanos. Isso teria a ver também com um evento específico e catastrófico que aconteceu nesse setor da galáxia há alguns milhões de anos atrás, nos quais prisioneiros ou alguns considerados personas não gratas de alguns planetas foram deixados aqui numa situação um tanto degradada. Muito bem, a Terra seria uma espécie de planeta prisão desde então. Corrija-me, por favor, se algum dado estiver errado ou contraditório com o que dizem os uranianos, porque eu ainda não li os seus livros. Olha que bacana que o Pedro está falando para a gente. Ele não lê os meus livros e tem informações que batem com o que eu tenho escrito nos livros. Muito bem. Vamos às perguntas.
tenho estudado, me interessado por religiões e suas tecnologias espirituais, né? Sendo assim, a primeira pergunta é, considerando a Terra um planeta prisão, você e os uranianos acreditam que já é possível a liberdade desse planeta prisão, ainda no período de tempo de uma vida terrestre, desde que cumpridas certas etapas rumo a este objetivo? Bom, Pedro, o que é me ensinado por eles, né, é que agora, nessa transição planetária, já está existindo uma série de, isso já está acontecendo, uma série de portais estão abertos para que humanos descendentes, humanos que com alma extraterrestre possam ir embora, simplesmente possam sair da prisão da roda kármica, tá? Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Que finalmente os seres que aqui estiveram e que não puderam ir embora, porque ficaram presos no magnetismo terrestre da roda kármica e tiveram que ficar reencarnando para ajudar o planeta a evoluir, poderão finalmente ir embora, tá? Caso fiquem por milhares de questões afetivas, vamos dizer assim, porque os ETs que passam mais de 500 mil anos na Terra acabam tendo algum amor por esse lugar e pelas pessoas que o habitam, poderão ficar. Então, por isso é que nesse momento estamos próximos dessa mudança dimensional, por isso que está acontecendo tanta abertura, tanta aparição de nave, tanto contato. Esse assunto está borbulhando, só não está borbulhando na mídia tradicional, porque não interessa a eles falar sobre esse assunto, tá? O negócio não é, a mídia tradicional não trata de liberdade, a mídia tradicional ela vende o aprisionamento. A conversa dos ETs é liberdade, libertação. Então, daí você já vê o tamanho do problema, né? Vamos lá, segunda questão. Outra que tem a ver com a primeira pergunta. Você ou os uranianos sabem de alguma tecnologia espiritual efetiva ou coisa assim sendo desenvolvida recentemente que vise a ajuda e mesmo a liberdade espiritual efetiva desse planeta prisão? Eu nem tinha lido a parte de baixo, eu estava falando em cima. Se não, o que acham dessa possibilidade? Bom, a tecnologia espiritual, eu entendo. Essa é uma questão assim. Existe todo um aprendizado, né? Tudo é um processo. Nós somos, aqui na Terra, nós somos espíritos muito imediatistas, porque senão, se você não for imediatista, você não consegue sobreviver aqui. O imediatismo está ligado ao materialismo, né? Então nós queremos coisas efetivas para mudar a nossa existência aqui na Terra. Então assim, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta como você espera, mas eu vou falar de uma coisa simples, que é tão profunda, e que esses caras estão falando pra gente há tanto tempo. Se afastem das grandes cidades, vão para perto de natureza forte, vão para as montanhas, lugar mais alto. Então assim, outro dia eu fiquei pensando, por que essa insistência nesse assunto? Então eu fui procurar em vários lugares de informação o que é que estava acontecendo nas grandes cidades, o que é que estava acontecendo nas matas. Então assim, o homem ele está destruindo as matas, né? Ao destruir um Maracanã por dia na Amazônia, esse homem ele está destruindo o futuro dele. Isso não é balela, não é campanha do projeto do Partido Verde, gente. Quando você destrói uma floresta, você está criando um deserto. Você está destruindo todo um biossistema de proteção. Aí é que está. Por que proteção?
que ali existe equilíbrio. Toda floresta existe um equilíbrio, tá? Então, para você, quando eles falam assim, vá para perto da natureza, eles estão dizendo assim, vá se proteger. Por quê, gente? Cidade grande não protege ninguém. Você pode pagar o plano de saúde mais caro, mais bacana que existe. Você vai entrar lá, se tiver que ser sua hora, você vai embora. Não adianta nada. Essa que é a verdade, tá? Então, assim, tudo na cidade grande é pago. Tudo, absolutamente tudo. Você respira numa cidade como São Paulo, um oxigênio que tem mais de 60% de metais pesados. É complicado, né? Então é lógico que você precisa ter um bom plano de saúde, porque você respira veneno. Então onde é que está a proteção? Por que esses caras estão insistindo? Vão para fora, saiam dos grandes centros, porque isso aqui não vai acabar bem. Eles estão querendo proteger as almas extraterrestres, que nós temos ligação, fazemos parte. Então, é tão simples, né? Agora, partindo para a coisa da tecnologia, eu prefiro um dia perguntar para eles só sobre isso, se bem que em alguns dos meus livros eles falam algumas coisinhas, tá? Então, e muitas coisas eles não falam porque pode ser usada também para o lado ruim. Então, vamos em frente. E a última, você sabe de algum grupo extraterrestre que use um símbolo ou emblema com as características que citei acima? Olha, eu não conheço, mas eu já vi esse símbolo. Pode ser que alguém já tenha visto, não sei se tem a ver com os arcturianos, não sei, tá? Já vi um símbolo semelhante associado aos Greys, mas não senti que o grupo que visualizei naquele sonho lúcido eram os Greys ou algum outro grupo nocivo aos humanos, apesar do símbolo ser semelhante. Como foi um flash bem rápido, não tenho certeza se esse símbolo era do time do qual eu fazia parte ou do time que de alguma maneira eu combati, então posso estar enganado. Sucesso e tudo de bom, Fábio. Obrigado e um grande abraço. Pedro. Obrigado, Pedro, o seu e-mail foi muito bacana. Desculpe pela demora da resposta, mas são muitas questões que eu recebo aqui todos os dias e eu estou dando realmente importância e faço questão de divulgar as mais profundas, as mais questionadoras. Esse e-mail foi muito importante aqui pra gente, tá bom? Grande abraço, Pedro. Outra pergunta que chega aqui para nós é também muito interessante, da Cris Reik, moderadora lá da portal Mundo Invisível, e ela estava dizendo que leu aqui um texto no blog dos Uranianos que diz o seguinte: então vamos lembrar que vocês possuem um corpo para habitar a Terra e outro corpo para habitar outras densidades mais leves, porém bastante materiais dentro de um aspecto universal. O que quero explicar é que existe sempre uma confusão partida de vocês quando precisam observar os aspectos originários dos seres da Terra. Esse texto foi escrito pelo Capitão Witzel, tá? Ele diz: eu habito uma de suas microdimensões. Hoje eu posso dizer que estou habituado com a materialidade humana, porque reencarnei muitas e muitas vezes em corpos humanos. Hoje habito com o meu corpo original uma microdimensão terrestre que me permite ser como sou e observar os aspectos da falsa materialidade terrestre que vocês tanto acreditam. A questão da Cris é que ela nos pergunta assim: então, assim, as pessoas que têm origem extraterrestre possuem um corpo aqui, físico, depois um outro corpo que seria o corpo espiritual e um outro corpo essencial, né? Então, Cris, o que eu tenho para dizer sobre isso é assim: pelos ensinamentos
que eles passam pra gente. A primeira vez que esses seres vieram para cá, materialmente, né, eles perceberam que não podiam ficar aqui materialmente. Então, como aconteceu com os 4 ocupantes da nave, né, todos morreram. Como o livro Conexão Urano 1 conta, eles foram recebidos numa unidade de recebimento de seres extraterrestres, e foi comunicado a eles que eles teriam que reencarnar, ou poderiam não reencarnar e ficar aqui muito mais tempo trabalhando nesses planos espirituais, nessas colônias espirituais que existem ao redor da Terra. Por exemplo, o nosso lar representa bem um tipo de colônia como essa que é citada no livro. Adiantando nos estudos, né, eles foram nos ensinando que toda alma extraterrestre cria a partir dela um espírito para habitar um corpo terrestre. Então você vê que a hora que ele criou um corpo espírito para animar um corpo, esse corpo vai reencarnar, esse espírito vai reencarnar às vezes que forem necessárias diante das regras da roda kármica. O que o Capitão Vítor está dizendo aqui é que, assim, esse espírito e a alma, o corpo, vamos dizer assim, o corpo também não material, como a gente entende, da alma, né, estão intimamente ligados, né? Tanto é que as pessoas que possuem almas extraterrestres são espíritos encarnados que esqueceram qual é a sua origem, né? Por quê? Porque a partir do momento que você entrou na roda kármica para habitar um corpo terrestre, o seu HD, as lembranças desse espírito são limadas, né? Isso é visto claramente no nosso lar, que mostra claramente aqueles espíritos querendo voltar, né, para nascer no corpo físico e tendo que passar pelo sistema de amnésia para que as lembranças do passado não contribuam para o fracasso do futuro, certo? Então, a questão corpórea, eu, por exemplo, quando eu saio do corpo, dificilmente, e acho que ninguém que está me ouvindo pode dizer que já se viu fora do corpo, olhou para o seu corpo e viu exatamente como o corpo é aqui, né? Eu nunca vi. E agora eu sei por que eu nunca vi. Porque quando eu saio do corpo eu não tenho o aspecto físico que eu tenho aqui, né? Então é preciso pensar um pouco sobre isso, porque ela não é uma questão tão simples assim, tá? Eu pedi que o Capitão Vitsu, se pudesse, enviasse mais esclarecimentos sobre o assunto. E ele me disse o seguinte: Fábio, quando pertencemos ao grupo de extraterrestres que habitam a Terra, nossos corpos originais são guardados da experiência reencarnatória em parte, porque criamos corpos mais sutis para habitar o planeta de vocês, espíritos. Esses corpos sutis nos representam em carne e osso, mesmo não sabendo quem são. Nosso corpo etéreo habita a dimensões paralelas porque nos é conveniente, mas não saímos ou perdemos o contato com os corpos materiais que nos representam na Terra. Somos omissos em afirmar quem somos ou como somos quando estamos em sonhos lúcidos, porque isso pode contaminar a lei do karma terrestre que existe em cada um. Mas para os mais avançados é permitido saber que todo o corpo físico guarda em si a matéria necessária para habitar outros mundos dimensionais. Como estamos presos à matéria, estamos na dimensão próxima à Lua, onde extraterrestres e simpatizantes ficam e permanecem
até que a porta dimensional seja aberta para que possamos sair desse espaço. Os seres que estão na Terra pertencem ao reino terrestre, e os seres que estão nas proximidades da Terra pertencem ao universo. Um corpo sutil, um espírito, nada mais é do que a forma de habitar uma microdimensão, ou um plano espiritual, como dizem os espíritas. Vocês não possuem o mesmo corpo que habita a Terra se tiverem origem extraterrestre. Quando vocês dormem, para onde pensam que vão? Habitar as microdimensões. Quando dormimos, vamos habitar o aspecto dimensional que existe em nossa consciência. É assim que trabalhamos quando temos que reencarnar em corpos terrestres sem a nossa total compreensão. Compreendemos o fato, mas não compreendemos o porquê de tantas reencarnações para se ouvir o som do universo. Então, Cris, é muito claro, fica muito claro para mim que o que une, né, o que une a nossa vida aqui, nosso corpo maciço, denso, a nossa alma é a consciência. A consciência da alma, às vezes, não nos é permitida ver, né? Nós não conseguimos, por causa que estamos aqui, né? Quando saímos do corpo, muitas vezes, se permitido nos for, estaremos em contato com outras realidades proporcionadas por essa essência, por esse corpo sutil que não é o espírito e sim a alma. Tá certo? É confuso o assunto? É. Eu vou aos pouquinhos tentando mostrar para vocês o que a gente está aprendendo junto com os uranianos, tá bom? Temos aqui uma mensagem do Rômulo Rocha, lá do Rio de Janeiro, falando o seguinte: Fábio, ontem ouvi o programa sobre 2012 e gostei muito. Estou inclusive divulgando para os meus amigos do Facebook. Como sempre, parabéns pelo ótimo trabalho. Tenho a certeza de que muita gente está se beneficiando das suas pesquisas. Thanks, Rômulo. Legal, Rômulo. Eu tenho aqui outros e-mails seus que ainda não li, também são muito interessantes, mas vamos chegar lá, tá? Estamos chegando perto aqui do final do programa, mas ainda dá para ler e comentar alguns e-mails que foram enviados para a gente. Tem uma pergunta aqui da Márcia Ferraro, da comunidade Portal Mundo Invisível, lá do Orkut, muito interessante e que pode ajudar muita gente também que tem essa dúvida. Olá, Del, tudo bem? Conforme algumas descobertas que tenho feito ultimamente, pergunto a você ou aos próprios amigos uranianos se quiserem responder. Eu poderia ter uma alma de origem uraniana e estar acompanhada de um guia de uma outra raça estelar? Ou essa companhia determina que sou da mesma raça dele? Parabéns pelo programa, tão esperado nas sextas-feiras pelos ouvintes. Obrigada, abraços. Então, Márcia, eu acho assim, você pode ter amigos estelares afinados com a sua origem, tá? Eu, por exemplo, tenho vários, porque são povos que se aproximaram de mim depois que descobri a minha origem. Então, é diferente do nosso sistema de crenças, de guias, né? Nosso sistema de crenças aqui da Terra, de guias, anjos, espíritos, amigos, né? No dia que você fez o desenho, porque deixa eu explicar, a Márcia participou de uma sessão com pessoas, com canalizadores de desenhos, eles percebem a captam com quem está do lado da pessoa naquele momento. E apareceu no desenho, que a Márcia nos enviou também, um ser muito bonito, assim, claramente ele não era humano, né? Tinha 3 diamantes na mão. Daí gera realmente uma dúvida, né? Quem é esse cara?
Por que que ele é um guia, né? Será que... Então, assim, né, eu acho que do dia que foi feito o desenho, esse ser poderia estar com você, te acompanhando por amizade, por afinidade, né? Esse ser poderia estar com você. Eu acho que a melhor forma de tentar tirar algumas dúvidas é tentar se comunicar direto com esse ser. Porque se ele tem afinidade com você, com certeza ele vai te esclarecer quem você é, qual é a sua origem universal. Acho isso válido. E como a Márcia é uma aluna avançada, tenho certeza que ela vai conseguir muito boas respostas. O Thales Fernando nos envia um e-mail contando uma experiência. Amigo Fábio, eu gosto de seus programas. Dessa vez o que tenho a relatar é um sonho que tive há uns 3 ou 4 meses atrás. Eu estava numa sala, deitado numa mesa retangular, e eu me vi ali deitado. Sabe quando você consegue ver o seu corpo? E ao meu redor havia 4 greys. Quando percebi, eu acordei. E não havia nenhuma hora que havia me deitado para dormir, mas no sonho pareciam que foram horas. O que você acha que é? Quero que saiba que estou contente de ter achado seu site, escuto seus programas e gosto muito de cada um. Divulgue minhas histórias, acredito que mais gente possa ter tido esse sonho. Abraços, Deus lhe abençoe. Olha, Thales, o que eu tenho percebido em muitos casos que me são contados é que todo ser cinza, baixinho, de olho amendoado, puxado é grey, tá? Então vamos partir da seguinte ideia: isso não é verdade, tá? Existem tipos de extraterrestres que se assemelham muito aos greys, que a gente sabe que não são tão legais assim, e levam à fama. Quer dizer, existem povos positivos que trabalham com seres menores, mas que são positivos. Então, às vezes, por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma experiência aqui na minha casa. Eu estava deitado, vendo televisão, e eu senti a presença de uma frequência diferente. Aí o que eu fiz? Eu fechei os olhos para poder enxergar o que estava acontecendo. Quando eu fechei os olhos, eu vi os pequenos, mas eram pequenos assim, eles eram meio com aquela cabeça grande, eram baixinhos. E aí eu perguntei telepaticamente para eles o que eles queriam, quem eram eles. E eles falaram que eles estavam fazendo, mudando o ambiente para receber uma pessoa, um ser que estava com eles, só que ele era de mais altura, e que o trabalho deles era esse, era entrar na frente, dar uma limpada ali no ar, na dimensão, na parte magnética da história, na vibração, para que esse ser pudesse vir e falar comigo. Então, a gente precisa ter calma para avaliar essas coisas, tá? Você não diz aqui o que aconteceu nesse sonho. Parece que não te fizeram mal nenhum, espero que não. Mas observa mais e vai me contando com o passar dos dias aí o que acontece com você, tá bom? E agora o nosso último e-mail, da Verônica Sintra, que diz assim: é sempre bom. Mais uma vez adorei o teu programa, gostei da música do final. Bom, em relação à última resposta, fiquei a pensar que às vezes por muitos, né, pegar pesado demais com a Terra, a consequência perturbadora se generaliza, se estendendo às pessoas que praticam o bem. Fico a rezar muitas vezes, pedindo a Deus que ilumine os inocentes, que apesar de tudo isso, aqui é um planeta de amor, que os humanos que têm esse sentimento são pessoas sofridas de alguma forma. Podemos até estar numa boa, mas se o seu irmão, um ser, estiver numa pior, a gente sofre junto. É complicado. Queria não ter medo de morrer, mas esse assunto me deixa muito para baixo. Hoje já estou um pouco melhor, com muito medo ainda. Pior era quando eu era criança, adolescente. Sofria tanto que chegava a ser perturbador. Ainda é complicado. Não sei o porquê desse medo, e o pior é que de velho não passa, né? Um grande abraço, Verônica. Olha, Verônica, essa questão da morte é uma questão que
que nos acompanha desde o dia que nós nascemos. Então, quando a gente dramatiza isso demais, vai ficando difícil. Eu sei que é difícil para todo mundo, por mais que você se espiritualize, é complicado, mas eu só vou contar uma coisinha para vocês. Meu pai morreu de câncer, foi uma morte muito complicada, muito triste para nós que assistimos. E 1 ano e meio depois, eu senti a presença dele e eu fiz uma coisa que eu penso muito antes de fazer, que é deixar a aproximação de um espírito. Era o meu pai, e eu reconheci isso. E diante de tudo que ele falou assim: é tudo mentira, ninguém morre. Então, eu deixo isso no ar para vocês pensarem. Pensem também no que foi mostrado no filme Nosso Lar, né, para quem assistiu. Eu até escrevi um artigo essa semana sobre ele no blog do blog do Del. Fiquem com Deus, que todos fiquem com a luz azul de Urano, com seus amigos extras, amigos terrestres. Fiquem na paz, vamos em frente. A gente volta semana que vem com os e-mails que eu não consegui ler essa semana, tá bom? Ler essa semana. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.
Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar